Tenha certeza que você escolheu o melhor lugar para estar hoje. E você também que está com a gente de casa, esse foi o melhor lugar que você escolheu para estar. Nesse momento, eu já te convido, você que está aqui preferencialmente, que você deixe o seu celular no modo silencioso, para que a gente não tenha nenhum tipo de interrupção nesse momento, que é um momento de adoração ao nosso Deus. E você que está em casa, você tem uma função super importante, que é de enviar e compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. Vamos compartilhar a esperança? Vocês também que estão aqui, se tiver o link, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, e vamos levar Jesus para essas pessoas. Hoje é um dia extremamente especial, é um dia de adoração a Deus. E nesse momento eu convido vocês que estão aqui e você que está em casa, para que nós possamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração para começarmos nosso louvor. Feche seus olhos. Maravilhoso Senhor, nós estamos muito gratos pela oportunidade de mais um sábado estarmos aqui, como filhos teus, não merecedores, mas o Senhor, em sua misericórdia tamanha, recebe o nosso louvor. Que este culto, que estes momentos aqui que passarmos juntos, sejam preenchidos pelo teu amor, pela tua bondade, e que nós possamos expressar da melhor maneira possível o quanto amamos o Senhor. Que o Senhor se faça presente neste momento. É tudo o que eu peço e agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Cantem conosco. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Você que está em casa, não economize a sua voz e vamos louvar o nosso Deus com a música Ó Quão Lindo Esse Nome É. Nome sobre todo nome, somente o nome de Jesus. Eu convido você para que está aqui hoje, para louvar com a gente. No início eras a palavra. Podem cantar. Com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é! Quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Esse Deus que venceu a morte, esse Deus que o véu Ele rompeu, Ele espera por mim e por você. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre.
esse nome é o nome de Jesus. Amém? Amém. Somente o nome do nosso Deus é poderoso e somente Ele pode realizar milagres na nossa vida. Esse mesmo Deus que é poderoso, Ele pode sondar os nossos corações. E esse Deus que sonda corações, Ele pode te curar de qualquer enfermidade, de qualquer problema, de qualquer situação. Entregue qualquer situação nas mãos do Senhor. Deixa Ele sondar o seu coração. Ele com certeza vai estar com você. Cante conosco. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Me conhece, Senhor. Dê a abertura do seu coração para Deus. Ele vai curar você. Cante conosco. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Diga para Ele, usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante conosco. Sonda-me, Senhor, E me conhece. e me conheces. Quebranta o meu coração. Peça para Ele transformar. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Essa é a sua vontade. Que o Senhor te sonde, que o Senhor te transforme, que o Senhor te quebrante. Então cante, louve ao Senhor, clame a Ele, peça para que Ele sonde o seu coração. Cante conosco, Usa-me, juntos, cantar. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Deus te abençoe. Amém. Feliz sábado a você. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez, mais um sábado, para adorar ao nome de Deus. Estarmos reunidos em amigo, em família, é sempre muito importante. Obrigado a você que veio hoje mesmo diante das suas lutas, suas dificuldades. Você escolheu o dia para estar aqui na comunidade, nós somos gratos a isso. A você também, que está nos assistindo online, é muito bom ter você aqui conosco. E já faço novamente o convite, que é maçante, nós sempre fazemos esse convite. Nós sempre fazemos esse convite e queremos então que neste momento, se você puder, compartilhe o link tanto no YouTube como no Facebook, nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus grupos de família, para que todos possam neste momento também adorar a Deus junto conosco. Então, compartilhe por gentileza a esperança, para que outros conheçam este projeto e participem conosco desse projeto e entendam que aqui nós temos um motivo apenas de estarmos reunidos, é adorar e engrandecer o santo nome de Deus. Este é o nosso foco principal. Nós temos aqui dois convidados que dispensa apresentação, já conhece muito bem, são dois feras. Pastor William, nosso pastor aqui do terceiro ato também, nosso trabalhador incansável, sempre está ajudando em todas as coisas. E este momento eu quero agradecer por estar aqui conosco, por estar participando da lição conosco. Pastor, tudo bem contigo? E também acho que nós temos um grupo muito legal aí no WhatsApp, não é isso, pastor? Para quem quer estudar essa lição, o que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Bom dia, Diogo. Obrigado pelo trabalhador incansável. Está mais para cansado do que trabalhador, mas tudo bem. Bom dia para você, feliz sábado para você que está aqui. É bom tê-lo aqui, hoje é um dia especial, hoje é um dia de festa, como alguns já perceberam. A você que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, seja bem-vindo. Como o Diogo falou, o projeto A Comunidade Terceiro Ato realiza diversas atividades e temos aí parado com algumas delas por causa desse problema de pandemia, mas temos descoberto outras oportunidades, iniciado outras atividades. E ano passado começamos um projeto de estudo diário da lição da Escola Sabatina. Mas o que é isso? Você não tem que estudar a lição já diariamente na sua casa? Sim. Mas a Comunidade Terceiro Ato produz vídeos diários, pequenos vídeos de 5 a 8 minutos, onde você pode assistir juntamente com os nossos pastores, juntamente com a Comunidade Terceiro Ato, e estudar diariamente a lição da Escola Sabatina. Se você quiser, você pode fazer parte e também assistir esses vídeos. É só acessar o nosso Facebook, curtir, se inscrever e receber ali sempre as notificações, ou então nos procure por meio das nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, e você vai poder receber um convite para fazer parte de um grupo de WhatsApp e sempre, todas as manhãs, receber no seu WhatsApp esses pequenos vídeos de vários convidados que nós trazemos aqui
para estudar, e vídeos pequenos estudando a lição da Escola Sabatina. Já tivemos aqui o pastor Mateus, eu já fiz alguns, o pastor Cleison já esteve conosco, o pastor Wanderson também já fez alguns vídeos. Então, se você quer mais um material para te ajudar no estudo da lição da Escola Sabatina, com comentários fantásticos, então entre em contato conosco através das nossas redes sociais e você vai poder receber esse conteúdo diário na sua casa, tá bom? Muito bem. Professor Cleison também, já conhecido do projeto, trabalha aqui também conosco incansavelmente também, viu? Só não vale dizer que está cansado também, viu, professor? O professor Cleison, ele desenvolve aqui conosco um curso de teologia todas as sextas-feiras, não é isso, professor? Fale para a gente um pouco sobre. Bom dia a todos, um sábado feliz, de paz. É bom a gente estar aqui, eu gosto muito dessa área de estudo da Bíblia. Então, nós temos trabalhado aí junto com o Terceiro Ato, pastor Magela, pastor William, pastor Mateus, pastor Wanderson, nessa área de estudo, porque estudar a Bíblia nunca é demais. Nós temos uma classe que já vem de algum tempo dentro aí do Terceiro Ato. Depois de ter conversado com o pastor Wanderson, ele convidou a gente para passar alguns temas, e com o tempo parece que eu fiquei mais para a classe e o pastor Wanderson menos. Porque, coitado, também um tanto de coisa para fazer, né? Ele está lá, está aqui, é complicado. Então, nós acabamos tendo a grande missão de fazer isso. Então, o que acontece? Sexta-feira é para estudar a Bíblia. Aí tem gente que fala, poxa, não é o Wanderson. Mas eu posso te colocar uma situação? Bíblia é para nós que queremos aprender mais. Então, da mesma fonte que o Wanderson bebe, eu também bebo, o pastor William bebe e outras pessoas também bebem. A única diferença é que nós estamos aqui tratando sobre temas importantes. Por exemplo, o tema do próximo trimestre, que é a aliança, nós falamos sexta-feira retrasada. Ontem nós falamos sobre justificação. Semana que vem, nós vamos falar de reconciliação e adoção. Então, é um estudo mais profundo dentro da palavra de Deus. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas se você quiser, sexta-feira das 7 às 8, tem presencial, você pode vir, mas também tem online. Demos agora a segunda condição. Qualquer situação está dentro do grupo do Terceiro Ato, qualquer informação. O pastor William pode passar isso e a gente está aqui para servir, para estudar e para correr atrás, né? Muito bom, professor. Bom, nós vamos então entrar na lição, propriamente dito, e eu faço um convite. Curva sua fronte nesse momento, vamos apenas pedir que o Espírito Santo seja conosco neste estudo e nos guie para entendermos e termos uma melhor compreensão da sua palavra. Santo e eterno Deus, como é bom te servir, como é bom estarmos aqui reunidos para te adorar. Que seu Santo Espírito neste momento nos capacite, fale ao nosso coração, é o que eu te peço, no santo nome de Jesus. Amém. Servir e salvar. O livro de Isaías, o nosso verso dessa semana que estudamos, é um verso muito bom, e ele vai ser o ponto-chave aí, basicamente, de toda a lição, que diz o seguinte, Isaías 42:1, eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Essa semana nós percebemos aqui que a lição fala de dois servos, além do Messias, vamos falar um pouco mais para frente. E esses servos aqui, muitas pessoas podem ter dúvida, quem são, o que eles fazem, qual o intuito de Deus ter levantado esses servos para nós, e nós vamos começar aqui esse debate muito importante. Você pode participar conosco, você que está online também pode mandar as suas perguntas, suas contribuições, você que aqui está, pode levantar a sua mão, o Fábio está com o microfone sem fio, vai até você, para que você possa perguntar ou contribuir para a lição. Pastor William, vamos falar sobre esses servos? Basicamente aqui nós temos dois servos, né? Um servo, podemos dizer, no coletivo, e um servo individual. O que nós podemos entender dessa questão? No capítulo 41 de Isaías, que é o capítulo que inicia falando sobre esses dois servos, no verso 8, né, 41, diz assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. E lá no capítulo 42, verso 1, ele diz, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma me compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. A gente encontra em dois momentos, capítulo 41 e capítulo 42, essa repetição de servo. Aqueles
e a gente vai ver isso aí, a gente viu isso durante a semana, que querem separar o livro de Isaías e apresentar ali a partir do capítulo 40 do livro de Isaías, atribuir, né, o que está escrito a partir do capítulo 40 a um outro autor, porque parece que diverge completamente. Nota-se que a partir do capítulo 40 de Isaías, Jesus ele vem trazendo uma mensagem mais de esperança, enquanto até o capítulo do 1 ao 39, ele vai trazendo o contexto histórico, ele vai falando sobre os reis, as suas falhas, ele apresenta a profecia quanto ao cativeiro. A partir do capítulo 40, ele começa a trazer mensagens de esperança. Vocês vão para o cativeiro, mas eu vou cuidar de vocês. Vocês vão sofrer, mas eu estarei lá com vocês. E aqui, a partir do 41, vai trazendo esses dois servos. No 41, ele apresenta um verbo mais... ele apresenta um servo, mas no plural. Você, meu servo. E ele chama, né, capítulo 41, verso 8, ele associa você, Israel, e Jacó. A mesma expressão, Israel e Jacó. Quem era esse servo? A quem Deus estava se referindo no capítulo 41? Ao seu povo, a própria nação de Israel. Vocês são os meus servos. E lá no capítulo 42 ele vai apresentar um outro servo, já no singular. Sobre ele derramarei o meu espírito e ele fará coisas inacreditáveis. O sonho de Deus para o seu povo, e isso para Israel como nação, é que ele sempre fosse uma nação relevante na sociedade. Como o título da lição muito bem diz, servir e salvar, são duas coisas que estão unidas. Não há como separar esses dois conceitos, serviço e salvação. O sonho de Deus e o plano de Deus para Israel era que ele sempre fosse um povo do serviço e automaticamente salvação. A autora Ellen White diz que Abraão, ao ser chamado por Deus a sair da sua terra e ao passar pelo deserto até realmente estabelecer um lugar para si e formar uma grande nação, ela diz que por onde ele passava, ele apresentava um conceito diferente da divindade, do verdadeiro Deus. Ele apresentava um testemunho diferente. O seu ato de serviço também era uma oportunidade de salvação por onde quer que ele passasse. Esse era o sonho de Deus para essa nação. E ele está falando para Israel, você é o meu servo. Meu sonho é que você seja atuante e relevante aí, no meio da tua comunidade, para a salvação desses povos. E depois ele vai fazer o paralelo com Jesus, no capítulo 42. Este mesmo, a quem eu coloquei sobre ele meu espírito, veio para servir e para salvar. Muito bom, professor Cleison. A apertura capiciosa vai para ti, não tem jeito. Me livrei dessa, né? O pastor William deu uma... O pastor Wanderson não está aqui agora, não. Deu um leque aqui, abriu o leque sobre esses dois servos, embora deixou muito claro. Mas nós podemos aqui dizer que existe realmente uma distinção e assegurar quem são esses servos. Esse servo no coletivo, podemos assegurar quem é, e esse servo, como o pastor William colocou muito bem, o servo anônimo aqui, um servo único, podemos também afirmar quem é. Existe diferença aqui no que Deus preparou para cada um dos servos ou não? Sabemos, você vê que o microfone fica até mais forte, né? Nós sabemos que a teologia de Isaías, ela é uma teologia não complexa, mas ela é completa. A gente tem que trocar uma letra só da palavra para entender. O fato de que muitas pessoas acham que existem dois Isaías escrevendo é pelo simples fato de não entender que quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo um judeu que adora um Deus, o Deus único, que entende o conceito de aliança, que sabe a ideia do Messias que viria, que aceita a esperança dada por meio de Abraão, Isaque e Jacó, e que quando chega a essa altura, numa terra de exílio, continua pregando a mesma situação de esperança para que as pessoas entendam de que a salvação é unicamente em Cristo Jesus. Mas aí fala de dois servos. A lição depois ela vai comentar para frente, vai falar de Ciro, numa perícope do capítulo 44 de Isaías, 44, 26 até 45, 6, se eu não me engano. Nessa perícope, ele vai falar de Ciro, mas ao mesmo tempo vai falar o seguinte: Deus chamando a nação de Israel para juízo. Vamos sentar e vamos entrar em juízo, ou seja, vamos perguntar, me pergunta por que a nação está do jeito que está, sendo que eu chamei vocês para servir. O grande problema é que quando nós somos chamados por Cristo
e somos salvos por Ele, nós temos que entender que também temos uma mudança completa. Então, o servo que Isaías fala, Ciro, está servindo ao propósito de quem? De Deus em salvar Israel, libertar Israel naquele momento. E também ele vai falando, ele vai dando pistas do Messias. Ele vai dando pistas de Jesus Cristo, daquele que viria para nos salvar. Por quê? Gente, Cristo é colocado como um servo sofredor. E tem cristão hoje que acha bonito o fato de que eu sou cristão, eu não tenho que sofrer nada. Eu não tenho que ajudar ninguém, eu não tenho que pregar o evangelho, eu não tenho que usar os meus dons. Eu tenho que simplesmente ir para a igreja, não é? Sentar na cadeira e ficar lá só ouvindo sermão, papa sermão. E as pessoas que precisam ouvir, e as pessoas que precisam de ajuda, e os dons que Deus me deu. Porque tem muita gente que fala, nossa, se eu fosse a Jerusalém, e é interessante que na história você vê o pessoal da Europa falando a mesma coisa, né? Vamos para Jerusalém para reconquistar, porque quem tomou conta lá são pagãos. Mas não é bem assim. A Jerusalém que você precisa ir, está no teu bairro, está perto da tua casa, está com o teu vizinho, está dentro da tua casa com a tua família. Porque se você não falar de Cristo para essas pessoas, você está servindo a quem? Então, quando eu falo de salvação e serviço de 2 servos, eu estou falando de Cristo, eu estou falando da nação de Israel, e escatologicamente, trazendo para o nosso tempo, nós somos esses servos que devemos salvar e servir. Eu acho que deu, né? Deu. Doeu. Capítulo 41 de Isaías, uma coisa que eu achei interessante, fantástico, nesse texto, diz ali a partir do 41, a partir do versículo 12. Deixa eu ver se é o 12 mesmo. Não, 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz, não temas, não tema, que eu te ajudarei. E no verso 14 diz, não tenha medo, ó verme de Jacó. Ou algumas traduções vai dizer, vermezinho de Jacó. Ó pequeno de Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. E aí, talvez fugindo um pouco do tema da lição, mas isso eu achei interessante, fantástico esse texto. Você já se sentiu insignificante diante da presença de Deus? Já? Pense um pouquinho, você que nos assiste. Já se sentiu insignificante diante da presença de Deus? Se não, se a presença de Deus nunca te causou nenhuma impressão de insignificância, de vermezinho, de pequenez, há um problema. É isso que Deus está dizendo. Você, ó vermezinho, e ele usa Jacó, né, com quem Deus fez aliança, ali estava a descendência de Jacó. Você, pequenino, povo minúsculo, insignificante, em todos os sentidos, eu vou cuidar de você. O cuidado de Deus se estende a todos os seus filhos, isso é óbvio. Mas ele será mais evidente na vida daqueles que se colocam como, e aí, como vermezinhos, como pequeninos. Isso não é autopiedade, o gostar do sofrimento. Não. Isso é a realidade, é me apresentar na minha condição diante da santidade de Deus. Se você nunca se sentiu impressionado pela santidade de Deus e se sentiu pequeno, há um problema na nossa vida espiritual, no nosso trato com Deus. Muito bom, pastor. E nessa questão, mesmo nos colocando de uma forma como um vermezinho, reconhecer que somos pequenos diante de Deus, o próprio Deus diz algo fantástico, né? Em Isaías 41:10, que diz, não tema porque eu estou com você, não fique com medo porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força sim, eu o ajudo sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então, mesmo sendo pequenos, Deus está conosco, Ele promete a vitória. É uma promessa maravilhosa esse versículo, né? E eu acho que não é mesmo sendo, na minha percepção, alguém pode até discordar de mim e aí fica à vontade. É por esta condição de ser totalmente humilde, reconhecendo quem eu sou diante de Deus, é que Deus dispõe mais ainda do seu cuidado para comigo. Ele cuida de todos, Ele abençoa a todos. Mas você entende, existe sempre um cuidado especial sobre aqueles que eles são fiéis. Aqueles que se debruçam aos seus pés. A gente entra numa discussão interessante, porque o nosso grande problema muitas vezes é entender humildade, a visão da Bíblia. Eu já falei isso aqui umas 10 vezes, mas vou falar a 11ª, não tem problema. Gente, humildade na Bíblia não é você achar que sendo pequenino todo mundo tem que olhar para você e tem que ter dó de você.
Ficar Não é? olhando de cima para baixo para você, né? Não é isso. A humildade na Bíblia é você dizer assim, Senhor, eu estou aqui, vitimização, né? Não é usa-me. vitimização, né? Essa vitimização, tem gente que fala assim, o cara está chorando, o cara está tendo... Não, ele é vitimizado. Não, vamos entender uma coisa aqui. Quando eu choro, Deus ouve. Ouve. Quando eu oro, Deus ouve. Ele me desampara? Não. Ele escuta as minhas orações? Ele dá o que eu quero? Aí todo mundo parou, né? Ninguém respondeu. Pergunta. Você está entendendo agora aonde vai? É vitimização quando eu bato o pé e fico como uma criança às vezes mimada. Eu quero, e o pai, coitado, não aguenta, não tem paciência, dá para a criança. Deus não, você pode chegar para Deus e ficar assim, eu quero, ele vai olhar para a tua cara. Vai continuar querendo. Justamente. Vocês estão vendo aonde vai? É uma ideia interessante da gente ver. Deus me chama para ser servo. Nesse capítulo 41, ele vai falando dessa questão do vermezinho. Olha o que ele fala abaixo. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas, e os montes trilharás. Deixa eu ver aqui. E moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Você está entendendo o que é isso? É como você, como super-homem, chegar e dar uma pancada no meio de uma montanha e ela se despedaçar. Agora, por que eu, como vermezinho, sou colocado numa situação dessa? Porque eu me deixo ser usado por Deus. Ciro foi libertador porque se deixou ser usado. Jesus, ele é o nosso Salvador porque se deixou ser usado. Então, olha esses aspectos e começa a colocar agora a profundidade do texto bíblico. Esquece o raso. Vamos começar a cavar mais fundo. Se a gente tivesse mais força de vontade, a gente encontrava diamante. Porque o que tem diamante e ouro escondido aí na crosta terrestre não está... Qualquer geólogo pode até me dizer ou me contrariar, mas não tem problema, está lá. Agora, por que a gente não consegue fazer tudo isso? Nós achamos de que Deus não está de olho na gente, não nos ajuda. E a ideia de servo é aquela ideia de seguinte, o pastor William é servo. Ele foi chamado pela obra para isso. Eu não, eu sou membro da igreja, ele tem que me servir e eu não vou servir ninguém. Jesus olha para você e pergunta, filho, o que você está fazendo aí? É melhor você, sabe, procurar outro lugar. Mas muita gente não quer ouvir porque tem coisas assim que a gente ainda vai falar aí dentro, não vou adiantar não. Tem bastante assunto, né? Tem. Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui. Isso. Mas eu faço uma pergunta a você e também a você que está online. Você acredita em profecia, sim ou não? Sim, sim, alguém não? Não tem problema, ninguém vai te julgar por não acreditar, viu? Você que está online, coloque aí nas redes sociais. Eu acredito ou eu não acredito. Depois, no final, nós vamos ver aqui se o pessoal conseguiu contribuir. Nós vamos fazer um apunhado aqui, viu? Então, preparem as perguntas para alguém que, de repente, disser que não acredita em profecia, viu? As respostas, quer dizer. Quando nós falamos sobre profecia, nós temos que entender algumas coisas bem interessantes. Uma das primeiras profecias que eu aprendi, eu tinha por volta de 11 anos. Graças ao clube de desbravadores, que estou vendo ali já pessoas até uniformizados. Uma profecia que não é diretamente que vamos falar, mas está atrelada, chamada 2.300 tardes e manhãs. Faça a profecia, né? Você também fez assim, né? Pois é, professor, tinha que fazer. Nós somos uma raça esquecida, viu? Mas faz pouco tempo isso, eu tinha 11 anos, agora eu tenho 21. Eu tinha 10, agora eu estou com 40 e tanto, não sei. Brincadeira, gente, já estou chegando aos 40, viu? Mas, quando eu vi essa profecia, algo me chamou a atenção. Porque Deus aqui, ele fala o nome de um cara, mais de 150 anos dele nascer, e disse, olha, esse vai ser o Messias libertador de Israel. Basicamente isso. Será que é forte essa profecia? O que nós podemos dizer sobre profecias que vêm de Deus? Aquela que realmente acontece, porque o camarada não havia nascido, eu não vou falar o nome, vocês podem falar, mais de 150 anos antes, Deus disse, olha, eu vou levantar, olha o que diz no capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Uau! E aí, pastor William? O professor Cleiton falou há pouco tempo sobre o hábito que nós temos simplesmente de não acreditarmos o livro de Isaías uma autoria completa, porque não entendemos ou não queremos entender vários fatores. Na minha humilde percepção, quando queremos descreditar
Isaías, vai apresentar 2 autores para Isaías, especialmente nesse contexto, né, da profecia de um camarada que viria muito tempo depois, nós simplesmente não aceitamos ou ignoramos a revelação divina. Portanto, se eu tenho dificuldade em aceitar as profecias bíblicas, eu tenho dificuldade em aceitar a revelação divina. E se eu tenho dificuldade em aceitar a revelação divina, eu vou ter dificuldade em aceitar até o mais óbvio da revelação divina para os meus dias hoje. Isso envolve toda a minha vida, todos os meus relacionamentos, toda a minha conduta cristã, em todos os sentidos. Então, quando eu tenho dificuldade em aceitar profecias bíblicas, querendo apresentar os melhores argumentos, quer sejam eles históricos ou científicos, eu tenho dificuldade em aceitar a revelação. Porque eu estou dizendo, não é capaz. Deus, indiretamente eu estou dizendo, Deus não era capaz de prever que depois de tanto tempo viria um camarada para libertar o povo. É isso que eu estou dizendo. Então Deus também não é capaz de dizer para mim o que é melhor para a minha vida, como eu devo conduzir a minha vida, quais as minhas escolhas ou as melhores escolhas que eu tenho que tomar na minha vida. O que me chama a atenção na escolha de Ciro é, quem era Ciro? Quem era Ciro para que Deus o escolhesse para libertar o seu povo, a sua nação? Quem era Ciro? Professor, por que escolheu Ciro? Agora eu vou fazer o teu papel. À vontade. Por que ele escolheu Ciro? Eu tenho minha percepção. Por que será que ele escolheu Ciro? Deus ele tem maneiras interessantes de trabalhar na nossa vida. Ele nunca vai dar uma resposta que seja tão clara, mas tão clara, que você simplesmente ouça e tá bom, vou. Às vezes você pede assim, Deus, eu quero ser liberto, mas como é que eu vou ser liberto? Jesus nunca foi direto nas suas respostas, ele sempre respondeu com outra pergunta. Lembra do jovem rico? Senhor, o que tem que fazer para herdar a vida eterna? E ele responde para o jovem rico, sabe os mandamentos? Não matarás, não furtarás. Ah, sei tudo isso e guardo. Pois então. Então agora vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Quando Jesus ele chegava ao ponto de dar uma resposta direta, é porque ele descobriu que você tinha a percepção do que precisava ser feito. Agora, quando Cristo não responde, quando a Bíblia não te responde diretamente, é porque ela espera que você busque a percepção disso. Agora, por que a escolha de Ciro? Deus havia escolhido a nação de Israel para ser diferente, correto? Chamou Saul, depois Davi, depois Salomão. E os outros reis que vieram foram tomando poder pela força, já não consultavam mais nem a Deus, né? Tirando aí alguns poucos, a gente conta nos dedos de uma mão só, né? Alguns poucos que realmente Deus falou, não, vou trabalhar para que ele assuma. Mas quando ele viu que dentro de Israel não tinha mais ninguém querendo acreditar, o que ele fez? Vou chamar de fora. Existem meios de se pregar o evangelho aí fora e que falam da verdade que nós muitas vezes temos medo. É a sociedade de hoje, líquida, né? Fala de sociedade líquida. Gente, eu não sei onde o povo arranja tanta coisa diferente para falar de uma coisa só. O povo chama de sociedade líquida. O que a sociedade é hoje? Descrente. Descrente. As pessoas não acreditam mais no poder de Deus. As pessoas não acreditam mais na santidade de Deus. As pessoas não acreditam mais na Bíblia, nas profecias. Aí fala que o mundo vai acabar. Você fala, as pessoas olham para você hoje, que nada, isso aí é mitologia. Mitologia bíblica, né? E a gente fica assim, nossa, eu estou tentando falar da verdade. Ciro é chamado então de fora para quê? Para mostrar o seguinte, eu uso quem se deixa ser usado por mim. Se você não quiser ser usado, eu vou chamar a pessoa lá fora. Se você não quer pregar para as pessoas, eu vou chamar o mendigo para pregar. Se você não quer entregar folheto para as pessoas, eu vou chamar o cara que está lá de não sei que religião ele é, mas eu vou chamar ele para botar ele no meio da rua, no sol quente, em pleno meio-dia, para distribuir folheto para todo mundo. Nós somos chamados. Mas eu muitas vezes não aceito. Então o que Deus faz? Se eu não tenho dentro do meu povo alguém que queira fazer isso, eu vou buscar fora alguém que me dê espaço para isso. Posso fazer mais uma pergunta? Agora me intrigou. Vem cá. Como adventistas, somos o povo da Bíblia. É. E nós somos
motivados, deveríamos pelo menos, né? Somos motivados e estimulados a pregar o evangelho, servir e salvar. Então quer dizer que não somos só nós, este povo, que fazemos isso? Será que nós somos os exclusivos para a pregação do evangelho? Olha que não é não. Deveria ser, mas não é. Gente, pega C.S. Lewis. Vocês têm ouvido e visto muitas pregações do pastor Wanderson em cima desse homem. Esse homem, antes de fazer o que fez, ele era ateu. E sendo ateu, ele descobriu a Bíblia, estudou a Bíblia e depois fez tanta coisa bonita que a gente vê por aí. Ele fala de Cristo em Nárnia de uma maneira assim, fantástica, né? Você pega os livros dele, um que está sendo estudado aqui agora, Os Quatro Amores, né? Eu tenho em casa, não consegui ler ainda, porque não consegui terminar o cristianismo puro e simples. Para tu ver aonde a gente está. É pancada o dia todo. Por que eu não sou exclusivo? Deixa eu citar outro nome aqui, Augusto Cury. Ele é cristão agora, mas era ateu também. Quando ele fez uma análise da inteligência de Cristo, que ele leu o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os 4 primeiros livros, né, os Evangelhos, para falar do seu personagem, para trabalhar em cima disso, ele disse que mudou. E o interessante é que se você lê esses livros, você vai ver coisas que nós deveríamos estar falando e não falamos porque temos medo. Eu não sei que medo é esse que a gente tem de falar da verdade, gente. Por que a gente não fala que Cristo está voltando? Por que a gente não fala do juízo? Por que a gente não fala da perdição, do pecado? Porque falar do pecado hoje é complicado, né? Complicado por quê? Nós temos que andar de acordo com o que a Bíblia fala. E quando eu prego sobre essa verdade, eu deixo Deus transformar meu coração. Não é porque eu sou melhor do que todo mundo, mas eu deveria estar levando isso para o povo. O povo hoje está precisando de esperança, mas só vai ter esperança se eu falar do amor de Deus. O amor de Deus fala da justiça dele. A justiça dele fala do juízo. O juízo diz da salvação. E a salvação fala de um Deus que se importa comigo, mesmo antes do começo dessa terra. A gente fica sem fôlego. Então, por que nós deveríamos pregar e não pregamos? Por que as pessoas de fora elas pregam mais do que a gente? Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando eu tenho a verdade nas mãos, eu não estou com a verdade literalmente. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Entendeu agora? Deus usa pessoas lá fora para falar coisas que eu aqui dentro deveria estar dizendo. Eu preciso complicar. Vai complicando, não tem problema não. A gente complica. Para que facilitar se a gente pode complicar, né? É muito interessante o que o professor colocou, mas vamos aqui de um termo prático, não que o professor não tenha sido prático, mas assim, no que nós vivemos constantemente. Nós temos preconceitos até com outros evangélicos ou cristãos. Imagine um mendigo como foi um exemplo. De fato, nós estamos preparados para entender que Deus pode usar pessoas que não são do nosso meio. Porque Ciro, lógico que 150 anos as pessoas nem sabiam quem seria Ciro, mas Ciro não tinha nada a ver com Deus. Ciro não tinha nada a ver com o povo. Ciro não era da linhagem, Ciro não era israelita, não era judeu, Ciro não era nada, não tinha sequer algo que ele fosse libertador. Era politeísta. Exatamente. Então, hoje, nós estamos realmente preparados ao Espírito Santo em saber que Deus pode usar alguém de fora? Porque é muito fácil, nós vemos um pastor chegar e apresentar alguma coisa, um pastor que a gente conhece, que a gente gosta da nossa denominação, e a gente acreditar no que ele está expressando. Outra é alguém de fora. E literalmente de fora, não é isso? O que vocês me dizem? Como que a gente pode abrir a nossa mente para isso nos tempos de hoje? Som aí, obrigado. Vamos esclarecer mais ainda, não que vocês não foram claros, né? Mas, por exemplo, a vocês que estão aqui, ou você que nos assiste, quantos de vocês chegaram a conhecer o Evangelho, a graça, a salvação, não por meio da Igreja Adventista, mas por meio de qualquer outra denominação religiosa? Quantos aqui chegaram a conhecer o Evangelho por meio de uma outra denominação religiosa? Alguém? Pronto. Algumas mãos, outros estão meio tímidos aí. Isso é algum problema? Não.
Vocês conheceram a verdade da graça e salvação, do problema do pecado, do problema da verdade, da graça e da salvação em Cristo Jesus? Sim. Deus usa diversos instrumentos para a pregação desse evangelho. Ciro, é interessante notar que o verso diz, Deus diz, ele é meu ungido. A expressão ungido também pode ser traduzido como Messias. Jesus Cristo. Separado. Jesus o Messias, o separado, o ungido. Portanto, nesse simbolismo de salvação, Isaías está aproximando Ciro do próprio Cristo, que salva do pecado, que nos liberta da nossa condição pecaminosa. Ciro agora convidado, chamado por Deus, o ungido, o Messias de Deus para aqueles dias, libertaria o seu povo. Infelizmente, nós temos grandes preconceitos com aqueles que não fazem parte da nossa comunidade religiosa e desacreditamos o que eles pregam. Outro dia, uma publicação em um dos grupos de WhatsApp da comunidade adventista, de um sermão de um pastor que está aí, a gente não sabe ainda em que religião, denominação ele está. E daí alguém respondia a essa publicação: olha, evita colocar os vídeos desse pastor porque ele não é adventista. E daí eu não pude, me segurei, mas não consegui. Falei, o problema não é que ele não é adventista. Há muitos pastores que não fazem parte da nossa comunidade religiosa, que têm mensagens extraordinárias. E vocês devem conhecer alguns por aí afora, que nos apresentam conceitos fantásticos e nos trazem mensagens fantásticas. São homens usados por Deus. Ainda não tem toda a clareza da verdade bíblica, tudo bem. A revelação é progressiva. O problema, eu falei, não é que ele não é adventista. O problema desse camarada, eu não vou dizer o nome por respeito, é que muitas das suas teologias e teorias escatológicas quanto ao tempo do fim não se harmonizam com a Bíblia e com o estudo que nós temos da Bíblia. É só isso. Ah, porque ele não é adventista. Não. É porque o conteúdo que ele apresenta não se harmoniza com a Bíblia. O conselho bíblico é analisar tudo e reter o que é bom. Ciro vem como uma pancada no meio do povo de Israel para dizer, vocês não foram capazes de fazer. Vocês estão aí nessa situação por culpa de vocês. Eu tive que ir lá fora, chamar alguém de fora, um pagão, um descrente, para salvar vocês, porque vocês se enfiaram no buraco que vocês não conseguem sair. Professor Cleiton? Cleiton, posso falar? Ou... Não, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Vamos lá então, muito bom, né? Como nós estudamos aqui, a gente até se perde, ok? A gente até se perde porque a lição é tão boa, o conteúdo é tão bom e a gente vai entrando no assunto e a gente fica horas. Semana passada nós estávamos reunidos em família e acho que deu 2 horas da manhã, a gente estava falando sobre Bíblia, sobre um monte de questões e quando a gente percebeu a hora já era 2 horas da manhã, de sábado para domingo. Então é muito bom quando nós estudamos, não é verdade? Nós vemos aqui então agora um paralelo do Messias Ciro, como um Messias humano, que libertaria o povo, pois o povo havia errado, havia pecado, e o que eles estavam vivendo era a consequência do que eles buscaram. Então Deus envia Ciro como um libertador, mas existe agora um paralelo sobre um outro Messias, que progressivamente eles conheceriam e nós conhecemos. O que é um conhecimento progressivo, que é o que nós cremos como Advento Sétimo Dia? Que todo conhecimento que nós obtivemos durante o tempo, ele vai avançando em nossa mente. Então, nós vamos estudando a palavra, não é isso, professor Cleison? Para eu não falar besteira, né? Professor correto. Nós vamos avançando em conhecimento. A gente vai estudando a palavra e vai entendendo. Por exemplo, alguns heróis do passado, inclusive aqueles de 1844, eles não tiveram o conhecimento que hoje nós temos. E se Cristo não voltar, talvez uma geração futura terá mais conhecimento do que nós, que aqui estamos hoje. Mas dentro desse conhecimento progressivo, nós percebemos o paralelo de Ciro como um libertador terreno, que foi informado que ele viria 150 anos do seu nascimento, e agora também, muitos anos antes, que viria Cristo, que seria realmente o libertador que nós precisaríamos. O que nós podemos entender sobre... Olha, a Bíblia é cheia de paralelos. E quando você fala de paralelo, você está falando de 2 ideias andando na mesma direção e que têm situações semelhantes. São poucas as coisas que diferem um do outro. Ciro vem para libertar Israel. Jesus vem para libertar Israel. Ciro liberta do cativeiro babilônico. Jesus liberta do cativeiro do pecado. Babilônia, confusão, pecado, mãe de toda
a confusão religiosa, né, colocada não só pelo livro de Isaías, mas também lá em Apocalipse, e Jesus libertando da confusão do pecado criado por Satanás. Com esses dois paralelos, pensa da seguinte forma: estamos vivendo no século 21, vamos contemporizar isso aqui, né? E nós estamos enfrentando a maior pandemia já desenvolvida na história. Parece que a gente não está vivendo. A gente olha assim e fala, nossa, chegou a vacina. Aí o povo fala, não, você vai ter que viver com isso mais tempo. Aí o povo se assusta, fala, pronto, não vou tomar mais vacina também, porque não vai dar certo, né? Mas não é bem assim que a coisa tem que ir. Imagina, o povo de Israel estava dentro da Babilônia, foi suplantado, a cidade havia sido derrubada, Jerusalém havia sido destruída, o templo também, tudo no chão. Para você que era um verdadeiro israelita daquela época, era como se você tivesse, nossa, Deus nos desamparou. Aí você chega hoje, você como cristão, você fala assim, parece que Deus me desamparou, porque na minha família eu tive problemas com esse negócio de Covid, tive problema com outras doenças, perdi entes queridos, amigos, parece que Deus desamparou a todos nós. Só que tem um problema nesse tipo de pensamento. Quando Deus ele promete uma coisa, Ele cumpre. Mas Ele não cumpre no tempo que nós queremos. Num filme recente, eu já vi pela segunda vez, Entrevista com Deus. Eu não sei, talvez alguém já tenha visto, ele é bem recente. O rapaz é um ciclista, é um jornalista e no meio da sua confusão, do término do seu relacionamento, ele se vê numa encruzilhada, ele ora e, é claro, aparece um personagem que se diz Deus e começa a conversar com ele sobre salvação. Imagina só, se Deus, ele, no momento em que você pedisse, ele aparecesse para você e você começasse a conversar com ele e não te desse as respostas que você quer, mas ele te lembrasse sempre, vá à Bíblia, leia a Bíblia, aceite a palavra, entenda a esperança, viva a esperança. E você brigando com Deus porque você quer uma solução. Nossa, eu quero sair disso, né? Aquelas pessoas que muitas vezes estão desempregadas já há muito tempo. Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Não vai acontecer nada, o Senhor não vai abrir as portas. Ou aquele que está doente há muito tempo, Senhor, ajuda aí. Ele não consegue mais levantar da cama, está difícil. E você chora e você fala. Às vezes você briga com Deus e fala, Deus, você não me ouve. Só que 150 anos antes da libertação, ele fala, eu vou enviar alguém para libertar, Ciro. Quando o povo de Israel achava que já não viria ninguém para libertar do pecado, vem quem? Jesus Cristo. Num tempo em que não havia fé o suficiente para isso, em que duas pessoas apenas reconheceram a Cristo como sendo o Messias e o Salvador, e eram dois idosos. E como diz o profeta Isaías, a gente vai ver em lições mais para frente, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Onde nós estamos hoje, gente? Qual é a situação do mundo hoje? Cristo falou que voltaria para nos buscar, que o mundo iria acabar e de que Ele nos salvaria. Como é que está a nação hoje? Descrente? São poucos aqueles que acreditam na Bíblia e que pregam a verdade ainda? Do mesmo jeito. Temos que ter o quê? Esperança. A esperança ela nasce quando não existe mais nenhuma situação humana que possa segurar você. Se ela nasceu nesse momento, amém, porque até então você agora entendeu o que Jesus veio fazer e você é parte disso. A Ellen White falando desejado, já lá no final no estudo adicional, eu vou me adiantar um pouco para a gente não travar muito, que eu sei que o tempo é complicado aqui, mas a Ellen White fala que a gente tem que pregar, que a gente tem que ter amor, falar com amor às outras pessoas. Tem pessoas que acham que falar com amor hoje é você chegar, ô filhinho, você está tão tristinho, né? Poxa vida, vou fazer um carinho em você, Jesus vai te salvar, viu? Não vai ter mais problema nenhum, né? Vai para casa em paz. Aí no meio do caminho você cai e quebra a perna.
Ué, Deus, não ia ter problema nenhum, agora você faz, quer dizer, você já levanta num furor. Aí você fala, adiantou o amor, o carinho. Sabe, falar a verdade com amor e com carinho significa que eu vou falar da Bíblia, como está escrito, da maneira que ela tem, mesmo que isso doa no teu coração e no meu. Sabe por quê? Eu vou ser pai pela segunda vez. Esse mês agora, por favor, orem por mim, pela minha família, porque está chegando a Mona Lisa, né? A ansiedade agora é grande. Daqui até o dia 19 teremos notícias. Mas... Se te consola, estamos junto, tá? Eu estou há poucos dias. Então pronto, estamos indo junto. Já sabe a ansiedade, ele sabe a ansiedade que a gente está agora. É falar, opa, lá vai, vamos embora correndo. Mas sim, fechando o pensamento, eu tenho uma filha que já vai fazer 14 anos. Já teve um momento em que eu tive que falar com ela com amor e com carinho, mas eu tive que falar com amor verdadeiro. Filha, não faz isso. Ela fez. Eu estava de joelho na mesma altura dela. E eu falei, filha, você fez uma coisa que papai disse que você não deveria fazer. E você agora vai ter que receber a consequência do fato. Peguei e dei uma palmada. Palmada. Só faz barulho. Não é para fazer força. Ela pegou, me abraçou e disse, papai, eu te amo. E chorando, chorando, chorando. A minha vontade era chorar. Mas eu tinha que me segurar. Falei, filha, você entendeu agora porque não deve ser feito? Quando ela se acalmou mais, ela foi brincar, estava mais tranquila. Eu fui para o meu escritório. Lá eu sentei. Lá eu chorei. Quando Deus ele fala com a gente com amor, é como um pai e uma mãe que educam um filho. Dói em você. Mas quando você termina o seu choro, que você é consolado, Deus ele para no lugar que ele está e fala, não era isso que eu queria para os meus filhos. Entendeu agora o que essa lição quer trazer para nós como sendo servos? Como salvando também? Eu vou falar do pecado, mas eu vou amar o pecador. Eu vou dizer para o pecador, você está errado. Mas ao mesmo tempo eu vou abraçar e vou dizer, filho, eu estou contigo. Até o fim. É assim que a gente fala com amor. Filha. Até sem palavras, né? Mencionando um pouco dessa questão de esperança, aqui o autor da lição ele menciona o texto de Levíticos, quando Isaías apresenta a profecia desse Ciro que viria para libertar o povo, essa mensagem de esperança e salvação para esse povo. Isaías está apenas repetindo uma verdade que Deus já havia apresentado há muito tempo ao povo e o povo havia esquecido. Um dos termos da aliança, aqui a gente já falou muito sobre isso de aliança, né? Se não cansou, vai cansar, espero que não canse. Aliança. E um dos termos da aliança de Deus para com o seu povo é: haverá as consequências. Se você errar, se você falhar, se você desobedecer e seguir por outro caminho, você vai ter consequências. Vai ser o exílio, você vai ser mandado para a terra estrangeira, você vai sofrer lá. E eu não vou poder fazer nada, será consequência. Mas ainda dentro da aliança ele diz, mas ainda assim, quando você estiver lá, no exílio, sofrendo as suas consequências, chorando, recebendo a palmada como consequência das tuas erradas escolhas, e quando de lá você estiver perdido numa terra estrangeira, de pagãos, quando de lá você me clamar, quando você me chamar, quando você me buscar, eu vou estar do teu lado e eu vou lá te resgatar. A promessa de Ciro, da libertação do povo, era a repetição dos termos da aliança. Eu vou te salvar quando você estiver no fundo do poço. Eu vou te resgatar mesmo que você esteja seja o mais perdido de todos. Eu vou lá te buscar quando realmente você estiver o mais longe possível de mim na tua vida espiritual. Eu vou lá te salvar. Eu só preciso que você de lá me reconheça, me busque. Eu só preciso que de lá você reconheça onde você está, mude sua postura e eu vou te salvar. Essa é a mensagem de esperança. A mensagem de esperança que também é para mim e para você hoje. William, eu quero te salvar. Esse é o termo da nossa aliança. Não é só errou, consequência. Não.
Eu quero mudar a tua situação, eu quero mudar a tua vida, eu quero te resgatar. Então, William, mesmo lá no fundo do poço onde você está, eu quero resgatar teu casamento, tua família, teu lar, os teus relacionamentos. Eu quero resgatar a tua vida espiritual. Eu quero fazê-lo. Mas como outro dia eu preguei aqui, para que um resgate aconteça, aquele que está sendo resgatado precisa reconhecer que precisa ser resgatado. Então de nada vai adiantar o resgate divino chegar, Jesus retornar a esse mundo e eu continuar de braços cruzados, achando que tudo isso é historinha, conto de fadas, achando que tudo isso não interfere na minha vida e isso tudo é balela para enganar as pessoas. Enquanto eu não reconhecer a minha situação, a minha realidade, o resgate de Cristo não vai ser relevante, não vai ser significativo na minha vida. Perfeito. Chegamos ao fim da nossa lição. Eu vou ainda dar 1 minuto para as considerações finais, mas vou aproveitar o gancho do pastor William e pedir um favor para a Beatriz, aí, que tão gentilmente sempre nos ajuda nas redes sociais. Se puder colocar o site da CPB, onde as pessoas podem adquirir a lição. Nós estamos no último sábado de fevereiro e temos ainda esse estudo de Isaías até o mês de março, final de março. Em abril, até junho, nós temos já a nova lição, chamada A Promessa, Aliança Eterna de Deus. Mais um trimestre com a aliança, tá vendo? Não canse, porque a lição também será maravilhosa, tenho certeza. E é importante que você adquira. Você pode adquirir pelo site da CPB, você pode fazer uma assinatura anual e você pode receber essa lição no aconchego do seu lar, sem precisar sair de casa. Então, o meu apelo é que você faça essa assinatura, tenha essa lição em mãos e tenha esse guia de estudo diário, para quando você acordar antes do seu trabalho, antes de resolver qualquer coisa, você possa ter um encontro com Deus através desse guia de estudo, ok? Pastores e professor, nós temos aí, então, 1 minuto, baseado no que estudamos. É possível e é melhor ainda assim, diante de todas as dificuldades, acreditar nas profecias de Deus? É compensador ou não? Foi sucinto. Avorotando, né? Professor Cleison. Não, deixa eu... Tô brincando. Claro que vale a pena. Uma vez eu ouvi uma ilustração, eu não me lembro muito bem, então me perdoe as falhas. Se no final das contas, quando este mundo acabar, e se Jesus não voltar e nada do que a Bíblia apresentou de profecias e de promessas da Bíblia e da volta de Jesus, de céu e vida eterna, se tudo isso que a Bíblia promete nada acontecer e simplesmente você morrer e for por nada, porque do nada veio, por nada você vai, você terá perdido alguma coisa? Seja bem sincero. Não, você viveu bem. Você foi um bom cristão, um bom pai, uma boa mãe, você foi digno na sua vida, um bom cidadão, você fez tudo de acordo com a vontade de Deus para ser digno em todas as áreas. Você não perdeu nada. Ok, no final, você só deixou de ganhar o que você esperava. Não perdeu nada. Mas, contudo, se você pensa o contrário, que não existe céu, que não existe Jesus, que não existe volta de Jesus, que não existe um Deus cuidando de você, preocupado com você, e você resolve viver sua vida aí independente dos sonhos e planos de Deus para a sua vida. E de repente Jesus volta e ele olha para você e diz: filho, eu queria que você estivesse aqui, mas você escolheu errado. Então você estará do outro lado. E aí? Quem perde mais nessas duas situações? Aquele que acreditou, mas não teve nada? Ou aquele que não acreditou e veio indiferente e viu Jesus voltar, mas não pôde ir com ele? Então sim, vale a pena. E como disse certa vez um pregador, ainda que me provasse que Deus não produziu a Bíblia e que a Bíblia é um mero livro humano, eu continuaria seguindo a Bíblia e acreditando nela. Porque ela me faz um pai melhor, um cidadão melhor, um cristão melhor, uma pessoa melhor. Simplesmente por isso. Se me provassem, coisa que até hoje não conseguiram. Você tem que acreditar, sim. Sabe por quê? Tudo que o mundo te oferece é passageiro. Não tem ser humano nenhum que possa te dar certeza de nada. Nada. E até agora, eu não vi ninguém apresentar uma coisa melhor do que a Bíblia. Eu gosto muito de ler. E a leitura, ela é de vários livros. Já li filosofia grega. E uma coisa me deixa assim perturbado, é quando eu lendo Platão e Aristóteles, eles não respondem às principais questões da vida. Eu vou para a Bíblia, Deus me responde de onde eu vim, para onde eu vou
O que eu vou receber se eu estiver do lado dele? Ele me fala do amor dele, ele me fala do passado, ele me fala do presente, me fala do futuro. E sinceramente, ele me diz claramente, ele olha para mim na minha cara e diz: você é um pecador, você não presta. Mas eu te amo. E te amando tanto, eu ainda tenho muita coisa para te ajudar. E quero que você entenda mais sobre mim. Eu tenho um incentivo tão grande, ler a Bíblia, estudar a Bíblia para mim é uma coisa tão boa, mas tão boa, que quando eu não tenho a classe de teologia, eu fico triste em casa. Quando eu não posso pregar, eu fico triste, sabe por quê? Eu não quero aparecer para os outros. Tem gente que tem uma ideia meio louca sobre mim. O cara quer se aparecer, não sei o quê. Não, eu amo fazer isso, sabe por quê? Porque eu sou transformado cada vez que eu estudo, cada vez que eu prego, cada vez que eu falo. Cada vez que eu subo aqui para poder falar, eu vou para casa pensando nas minhas debilidades e pensando: Deus é tão bom, mas Deus é tão bom que olha para mim, Cleison, graças a Deus só tem um na vida, minha esposa só tem que aguentar um. Amém, amém, porque se tivesse que aguentar dois, misericórdia. Sabe, que Deus é tão bom, que mesmo vendo tudo isso, ele fala assim: eu sou teu amigo, eu quero estar junto de você, e eu vou te levar para onde eu estou. Ele não fez isso com Enoque? Ele pode fazer isso comigo, com você, agora basta querer. Então pensa só, se ele me ama do jeito que eu sou e tenta me transformar, se eu simplesmente me deixar ser usado por ele, sabe o que vai acontecer? Eu vou viver eternamente com Jesus. Amém? Pois é, o povo ainda não entendeu isso. Quando entender, eles param de questionar a Bíblia, param de questionar Deus e falam: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Amém. Muito obrigado, pastor William, obrigado, professor Cleison. É muito bom sempre tê-los aqui, com a sabedoria vinda de Deus, para nos auxiliar no estudo da lição. Agradeço a você que está aqui, a você que está online. Muito obrigado. Esse é o nosso lugar para estarmos reunidos e estudarmos a palavra de Deus. A escritora Ellen White, uma escritora norte-americana, no livro Obreiros Evangélicos, página 17, ao falar sobre Jesus, ela diz algo bem interessante. Ela diz o seguinte: Jesus conduzia-se com divina dignidade, inclinava-se, todavia, com a mais terna compaixão e respeito para todo membro da família de Deus. Via em todos corações a quem tinha a missão de salvar. O professor Muniz, certa vez, disse aqui algo muito interessante. Ele disse que Cristo veio a esse mundo para vindicar o caráter de Cristo. E, em segundo lugar, salvar a mim e a você. O plano de Deus, o plano de Cristo, é nos salvar. Que Deus os abençoe. Pastor William, faz uma breve oração para nós, para encerrarmos, por favor. Antes da oração, eu coloquei para aqueles que nos assistem no YouTube o link daquele grupo sobre vídeos diários dessa lição da Escola Sabatina. Você pode entrar lá, acessar esse grupo de WhatsApp. Alguém me mandou esses dias: pastor, mas eu não gosto de grupo porque tem aquele monte de fotinha e mensagem de bom dia, né? Todo mundo quer dar bom dia no grupo de WhatsApp, mas não se preocupa não, que esse é fechado. Só a gente que põe os vídeos lá, tá? Então pode entrar tranquilo. Então tá ali. Se você que está aqui quiser participar, nos procure ou entre nas nossas redes sociais e você vai poder acessá-lo também. Vamos orar então. Damos graças, bom Deus, por teu grande carinho, por teu grande cuidado. Obrigado por esses momentos de estudo da lição. Obrigado porque entendemos um pouco mais a nossa responsabilidade de servir e salvar. Obrigado porque temos exemplos fantásticos na Bíblia de como realmente servir e salvar. E o maior de todos os exemplos, Cristo Jesus. Tira-nos, Senhor, de nós qualquer orgulho, arrogância e autossuficiência quanto a sermos adventistas, quanto a sermos cristãos ou detentores da verdade bíblica. Mas nos ensina a sermos humildes e vivermos humildemente diante de Ti e diante deste mundo, diante das pessoas que nos cercam. Que apresentemos a Tua mensagem, a Tua verdade, que realmente repreendamos o pecado, que apresentemos o pecado em sua essência, mas que em todos os aspectos possamos amar o pecador. Abençoa-nos, esteja conosco no decorrer desta programação e na mensagem que logo mais ouviremos. Pedimos em nome de Jesus. Amém.